TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, bom dia! Já chegamos com o nosso Correio Serrano nessa sexta-feira. Final da semana já tá aí, o fim de semana já tá batendo palma pra gente chegar, viu? Rápido, Bom dia, né? Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia. Quais são os canais, Jorge? Tá na sua tela, TVC, Correio da Manhã, @gmail.com, nosso e-mail oficial e, é claro, tem o nosso WhatsApp, o DDD 24, o telefone é o 99248-3167, viu? Pois é, gente. Vamos então ver como amanheceu Petrópolis. Dia lindo, maravilhoso. Beleza, hein? Olha só, céu de Opa. brigadeiro sem nenhuma nuvem. Ontem, o Jorge não estava aqui, né, gente? Você que estava me acompanhando, você viu que eu Acordei falei um pouquinho mais tarde ontem. sobre o tempo. A hora que eu acordei, né, era 5 horas da manhã, o dia estava assim, eu falei, meio azul, sem nuvem, falei assim, vai fazer sol. De repente, quando eu fui fazer as imagens, quando eu saí Tava tudo novamente... salpicado ou fechado? Não, tava tudo meio que aberto, 5 horas da manhã, daquele jeito. Não tava esse céu azul, sim, de porque ponta a esse ponta. horário, 5 horas da manhã, tá É. começando a amanhecer, o sol ainda não tá ali. De repente, quando eu voltei lá para fazer a imagem, já tava tudo fechado, nuvem negra. Quando eu cheguei no centro da cidade, já tava chovendo. Foi assim, mas hoje parece que realmente vai ser um céu de brigadeiro sem nuvens. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 21 de novembro. Gás gratuito chega a 1 milhão de famílias a partir de segunda-feira. Operação integrada do governo do estado apreende mais de 60 mil litros de combustíveis irregulares no Rio de Janeiro. Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor realiza operação em trens no Rio. Secretário de Saúde de Petrópolis transfere gabinete para o Hospital Alcides Carneiro. Você vai ver também que MP do Rio expede recomendação para instituir cobrança por serviço de limpeza urbana em Petrópolis. E prefeitura aqui da cidade, da prefeitura de Nova Friburgo, assina novo contrato de concessão da limpeza urbana, viu? E você vai ver também as dicas de lazer para o seu fim de semana com a agenda cultural, agora no Correio Serrano na TV. Bom, pessoal, a gente começa olhando o que é destaque lá no nosso jornal, a edição de final de semana, vai até domingo, dia 23. Por lá, já a notícia que correu ontem, né? Por todo o Brasil, que foi um incêndio na COP, mas na linha vermelha, incêndio em pavilhão da COP, prenúncio. Lula toca fogo na relação com o Senado, indicando Messias. Ninguém queria ele, mas foi indicado evangélico de carteirinha e vai para o STF bem posicionado, viu? Um posicionamento muito ao centro, nada aos extremos, o Messias. E aí, não sei o que a base de Lula pensou e muito menos a oposição. Ficou todo mundo meio perdido com essa indicação, mas lá na coluna Magna Vita, na página 3, você confere mais, viu? E confere também que PT terá maioria no Supremo com indicação do advogado-geral da União. Partido terá 7 ministros para chamar de seu, também na coluna Magna Vita. E logo ali embaixo, falando da COP30, que o fogo reforça reclamações da infraestrutura. Você vê aqui uma foto realmente do que aconteceu, do incêndio lá na COP30. Já diversas reclamações sobre a estrutura, né? Vamos para a nossa página 12, porque lá a matéria principal é secretário de Saúde transfere gabinete para o RAC, que é o Hospital Alcides Carneiro. Então, o secretário de Saúde, Aloysio Barbosa, já transferiu o seu gabinete para dentro do Hospital Alcides Carneiro. A mudança ocorreu após o relatório da primeira semana de intervenção judicial no SERRAC,
que toma conta do Alcides Carneiro. E esse relatório apontou o risco concreto de interrupção de serviços essenciais, dívidas milionárias e falta de insumos básicos. Pois é, e aí a gente tem a matéria sobre, né? Vamos Então conferir. vamos conferir agora. Tá no ponto aí, pessoal? A Segundo matéria? Aloysio Barbosa, a decisão de transferir a pasta para o hospital foi tomada para enfrentar a crise de perto. A medida marca uma alteração na forma de gestão da saúde, com o secretário atuando diariamente dentro da unidade hospitalar, que hoje concentra a maior pressão da rede pública. O que está dentro do hospital é a possibilidade de vivenciar os problemas, de ver as feridas. E curar ferida dói. A grave crise financeira que atinge a nossa cidade nos traz esse sintoma. A primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu na terça-feira a intervenção judicial no SERRAC. A determinação assinada pelo desembargador Paulo Assede Stefan também mandou paralisar imediatamente os bloqueios nas contas da Prefeitura de Petrópolis. O Ministério Público e o Judiciário já haviam confirmado o risco de colapso em uma vistoria presencial. Na vistoria do MP, foi identificada a falta de antibióticos, atraso na entrega de carnes por dívidas, presença de vetores na câmara fria, estoque crítico na farmácia, remanejamento de cirurgias por falta de material e necessidade urgente de ampliação da enfermaria e esterilização. Pois é, Pois tá é. aí. Tá Ah, aí. agora ele transfere o gabinete para lá. Vamos conferir como é que vai ficar a situação, se realmente vai funcionar e se vai adiantar alguma coisa. Há aquela determinação da justiça, né? De encampar ali, de tirar o SERRAC das mãos da prefeitura, então caiu pelo TJ. Agora a gente tem que ver como o novo secretário vai se portar e o que vai adiantar esse gabinete lá, né? Olha só. Uhum. Vamos conferir, porque assim, na verdade, eu não concordo muito com essa transferência de gabinete para lá, não. Tiro muito do acesso aí às pessoas junto ao secretariado, né? A Secretaria de Saúde era aqui no centro, Eu era gosto. muito mais fácil, né? Eu Mas, gosto, enfim. porque o secretário de saúde, ele vai lá para dentro do Hospital Alcides Carneiro, vê o que está acontecendo e vou Não, te isso é falar um ponto mais. bom. Isso é uma Não tô- estratégia usada, inclusive, pelo ex-prefeito Rubens Montempo, Sim, que olha tinha, muito é. pela saúde. Tinha um gabinete lá dentro. A primeira medida dele, sempre o que ele faz? Opa, gabinete dentro do Alcides Carneiro para ver como está funcionando. É. Gente, rapidamente na nossa página 12, ali nas Petropolitanas, a gente tem que falar que a jornalista do Correio Petropolitano é homenageada na Câmara. A Leandra Lima, nossa repórter, foi reconhecida pela luta contra o racismo. Então, a jornalista do Correio Petropolitano, Leandra Lima, foi homenageada na última quarta-feira na Câmara pela dedicação e luta contra o racismo em Petrópolis e na defesa da promoção e igualdade racial. Parabéns, Leandra, pelo seu trabalho. E logo ali embaixo, ainda na página 12, tem uma reportagem dela, da Leandra Lima, falando que pesquisa revela que falta de dinheiro é porta de entrada para o tráfico. A gente já sabe, né? É uma Tem verdade. a pessoa Infelizmente. não consegue emprego, falta de dinheiro e vê ali os traficantes se dando tem, bem, infelizmente. Um alicia, outro é o aliciado, e aí a oportunidade aparece. Eu falo oportunidade, pessoal, mas infelizmente é isso que aparece dentro das comunidades. E essa né? pesquisa foi realizada em 23 estados brasileiros. Então, se a pesquisa já mostra o que a gente já sabia na prática, é só colocar, é só fazer políticas públicas para combater isso, né? Combater o desemprego. Mas agora a gente volta a falar de Petrópolis. A gente vai para o porque- lixo. Mais uma aqui, né? Olha só, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro expediu uma recomendação para que a Prefeitura de Petrópolis e a Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP, instituam uma cobrança pelos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos na cidade. A gente vai conferir a reportagem, já já a gente comenta, viu, sobre, porque tem um ponto aí que a gente estava conversando aqui
A gente fala depois da reportagem. Vamos conferir. Segundo o MPRJ, a lei federal que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos obriga os municípios a cobrarem por esses serviços. A recomendação também leva em conta um relatório da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que aponta que a falta de cobrança é um dos motivos da baixa sustentabilidade financeira da limpeza urbana no país. O documento reforça que garantir a regularização e o funcionamento adequado desses serviços é uma obrigação ambiental importante. Além disso, o MPRJ alerta que a coleta feita de forma inadequada pode causar problemas de saúde pública e entupimento de sistemas de drenagem, o que aumenta os riscos de desastres. Já a destinação incorreta do lixo pode poluir o solo e a água. Tá absurdo a quantidade de lixo nas lixeiras aqui em Petrópolis. É verdade. É muito agora. Lá em casa, por exemplo, essa semana não passou. Nossa, aí. Mais uma cobrança aqui no bolso do petropolitano? Exatamente. Olha só. O povo paga pela má gestão, Má gestão, exatamente. do gestor, do administrador público. Exatamente. O administrador público não sabe gerir a cidade e a população é que tem que pagar desembolsando mais uma taxa, A gente já mais paga. um imposto. Por quê? Eu estava falando com o Jorge que o petropolitano ele já paga uma taxa de lixo que vem dentro do IPTU. É embutida. Se você não sabia, tá lá no teu IPTU, já vem ali essa Exatamente. taxinha, viu? Ela é lançada junto com o carnê do IPTU, uma taxa de lixo. E aí uma outra taxa de serviço de limpeza urbana. Não tá certo. Será que isso é constitucional? Será que não é duplicidade de taxa? Exatamente. Será que não vai ser cobrado como taxa? Será que vai ser cobrado como imposto? Porque no direito tributário tem essas peculiaridades, né? Taxa impostos. e outro imposto, é verdade. Então, será que não vai causar duplicidade? Mas o que é um absurdo é o povo petropolitano pagar mais uma pela ineficiência, incompetência do gestor público. Exatamente. Complicado. Em lixo ainda, a gente vai para Nova Friburgo agora, não é? A prefeitura de lá assinou um novo contrato de concessão dos serviços de limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos domiciliares e destinação final ambientalmente adequada. Com prazo de 30 anos, o contrato tem valor global de aproximadamente 1,6 bilhão de reais, conforme o edital e a homologação publicada no Diário Oficial. O novo acordo encerra um período de prorrogações temporárias e marca o início de uma fase de reorganização e modernização da limpeza urbana no município. Após o processo licitatório, a Vital Engenharia Ambiental foi declarada vencedora e a execução da prestação de serviço ficará a cargo da sociedade de propósito específico, criada especificamente para operar o serviço. A empresa vencedora foi a Vital Engenharia e a EBMA Gestões de Sólidos é quem vai ser a prestadora do serviço, que é ligada à Vital Engenharia. É o que se diz a SPE, né? Sociedade de propósito específico. De acordo com o Executivo Municipal, o novo contrato prevê operação de ecopontos, manejo de resíduos sólidos domiciliares, destinação final ambientalmente adequada, entre outros. Segundo o edital, a nova concessão terá um prazo de 30 anos, com um valor de aproximadamente de R$ 1,6 bilhão. E o subsecretário de Serviços Concedidos, Rodrigo Lima, informou que ainda há outros serviços que a empresa vai prestar. Também contemplará a limpeza urbana, ou seja, varrição mecanizada, roçada, limpeza de bueiro, de locadouro público, pintura de meio-fio, também estão incluídos nesse novo contrato de 30 anos. Ainda segundo o subsecretário, com esse novo contrato, a limpeza urbana e a coleta de resíduos serão mais eficientes. Então a cidade passará a ter uma eficiência maior na limpeza urbana, na coleta, o tratamento já é muito bom, avançará ainda mais na limpeza e na coleta. O contrato estabelece metas, indicadores e critérios de desempenho, além de prever penalidades em caso de descumprimento. A fiscalização ficará sob responsabilidade da Secretaria de Serviços e Equipamentos Públicos e da Subsecretaria de Serviços Concedidos, com o apoio de um verificador independente, que será contratado para acompanhar tecnicamente a execução.
A Prefeitura também esclarece que a taxa de lixo cobrada junto ao IPTU não tem relação com um processo licitatório, nem com o valor do contrato. A tarifa é um tributo municipal vinculado ao orçamento anual. Ó, tá aí, viu? Tributo lá em Nova Friburgo vinculado ao orçamento anual. Mas o fato é que não pode ter mais um imposto para pagar o lixo, né, gente? Exatamente, né? A gente Não já tem pagou condições. IPTU e aí tem que pagar, gente. Não tem condições. Olha só, gente, a gente vai agora para âmbito nacional, porque o Programa Nacional Gás do Povo, que prevê a recarga de graça do botijão de gás de cozinha, aquele botijão de 13 quilos, para famílias em situação de vulnerabilidade social, começa na próxima segunda-feira, dia 24. Cerca de 1 milhão de famílias devem ser beneficiadas nessa primeira etapa. As capitais que serão inicialmente contempladas são Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Goiânia, Natal, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e Teresina. O benefício poderá comprovar o direito ao vale pelo cartão do Bolsa Família, cartão de débito da Caixa ou CPF, com código de validação enviado ao celular. Segundo o governo federal, o modelo vai ampliar a rastreabilidade, a segurança e a eficiência na entrega do benefício. Até março do ano que vem, o gás de cozinha gratuito deve ser distribuído para 15 milhões de famílias, segundo garante o governo. A Caixa Econômica Federal será a instituição que vai distribuir vales recarga, cadastrar as revendedoras participantes e validar os meios de acesso do usuário. A retirada da recarga gratuita passará a ser feita diretamente nas revendas credenciadas, sem intermediação de pagamento em dinheiro. A primeira etapa de distribuição do benefício marca a transição do formato anterior, baseado em pagamento em dinheiro, para um sistema que assegura a entrega direta do gás de cozinha. O gás gratuito destina-se às famílias selecionadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, inscritas no Cadastro Único, com renda per capita de até meio salário mínimo e cadastro atualizado há pelo menos 24 meses. Vão ter prioridade aquelas que já recebem o Bolsa Família. Tá aí, né? Como a gente tinha falado na semana passada, no início da semana, quando a gente falou sobre esse programa, a gente falou das vantagens, né? Não tem aquele negócio agora de gastar o dinheiro com outra coisa, Não é em dinheiro, né? É um vale que você vai ganhar lá para recarregar. E pronto, né? Vai chegar realmente a quem interessa. E tem uma máquina específica para essa recarga, né? A gente deu na outra reportagem, então arrocha um pouquinho. Pois é, a gente vai fazer agora um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai ver o quê? O nosso Correio Esportivo, que tem hoje, mostrando aí o que vai acontecer e o que já aconteceu no mundo do esporte com os nossos craques da informação. Correio Serrano volta já. Antes, aqui no Rio, não tinha o devido cuidado com o meio ambiente. Agora tem. O governo do estado está despoluindo a Baía de Guanabara e, com obras de saneamento e ecobarreiras, devolveu as praias do Flamengo e Glória limpas e próprias para o banho. É isso, Edu? E tem mais. Antes o Rio não tinha combate ao desmatamento e nenhum programa de reflorestamento. Agora, o governo do estado fez a recuperação do ecossistema florestal e marinho. Gisélia, com você. Você lembra o que acontecia aqui quando chovia? Aqui, alagava tudo. Agora, o governo do estado investiu mais de 800 milhões no Limpa Rio e limpou 3 mil quilômetros de rios, córregos e canais em todo o estado, evitando assim o impacto das chuvas. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas
São equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta e a gente começa esse bloco falando que o governo do estado realizou uma grande ação de fiscalização contra fraudes no setor de combustíveis. Em operações feitas em várias regiões do Rio, 60 mil litros de combustíveis irregulares foram apreendidos. Além disso, a operação também fechou um posto na capital e interditou outro em Maricá. Entre os dias 6 e 10 de novembro, equipes da Secretaria de Fazenda e da Operação Foco fiscalizaram cerca de 100 mil litros de combustíveis nas regiões Serrana, Baixadas Litorâneas, Baixada Fluminense e na zona norte da capital. Na ocasião, 60 mil litros foram apreendidos por irregularidades, enquanto outros 20 mil ainda permanecem em análise. As equipes encontraram entregas de etanol, gasolina e diesel em locais diferentes dos declarados nas notas fiscais, além de descargas em estabelecimentos com inscrição estadual suspensa ou impedida. As inspeções também chegaram aos postos de combustíveis. Uma força-tarefa formada por equipes da Cefaz, da Operação Foco, da Agência Nacional de Petróleo e da Delegacia Fazendária vistoriou estabelecimentos em várias cidades do estado. O resultado foi o fechamento de um posto em São Cristóvão, por bomba baixa, e a interdição de outro em Maricá. A Delegacia Fazendária instaurou o inquérito e ouviu os responsáveis. A investigação segue para apurar crimes contra o consumidor e outras irregularidades no setor. O governo do estado afirma que as ações integradas reforçam o controle sobre a circulação de combustíveis e o combate a fraudes que prejudicam o mercado e os consumidores. Pois é, e olha só, a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, em parceria com o Procon RJ e a AGETRANSP, realizou na quarta-feira uma ação de fiscalização voltada à qualidade da prestação de serviço da Supervia e do transporte público de modo geral. As equipes estiveram na estação de Deodoro, na zona oeste do Rio. Entre as irregularidades encontradas estão a ausência de informação na bilheteria sobre forma de pagamento, presença de goteiras e lixo ao longo da plataforma, denunciando a má conservação da área. Os fiscais também verificaram que dos 3 elevadores existentes, apenas um estava funcionando, mostrando assim um prejuízo à acessibilidade. Também foi analisado que não há continuidade do piso podotátil em algumas partes das plataformas, gerando risco aos consumidores com deficiência visual. As escadas rolantes que permitem o acesso da bilheteria às plataformas estavam inoperantes. Logo, há a inviabilização de acesso autônomo da pessoa com deficiência. Os agentes da SEDCOM, PROCON e AGETRANSP retiraram mais de 100 homens no vagão feminino, desrespeitando assim a lei estadual que determina vagões exclusivos para mulheres nos horários de pico. Alguns consumidores alegaram que o banheiro só funciona após as 6 horas da manhã, ainda que haja trens em horários anteriores, demonstrando uma falha na prestação de serviço. A operação tem como objetivo identificar possíveis falhas no serviço ferroviário, dando continuidade a uma série de fiscalizações
fiscalizações já realizadas em ônibus, táxis e veículos de aplicativo, com foco na segurança, no cumprimento das normas e na garantia dos direitos dos consumidores. E os novos beneficiários de programas sociais sem biometria cadastrada precisarão emitir a carteira de identidade nacional a partir de maio. O Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos divulgou na quarta-feira o cronograma para a adoção gradual do cadastro biométrico obrigatório em benefícios da Seguridade Social. As regras serão formalizadas em portaria a ser publicada na sexta-feira e fazem parte da estratégia de modernização e de prevenção a fraudes nos programas sociais. A exigência de biometria consta do pacote de cortes de gastos, aprovado pelo Congresso em dezembro do ano passado. O tema foi regulamentado por decreto em julho deste ano. Segundo o Ministério, cerca de 84% dos 68 milhões de beneficiários já têm biometria registrada em alguma base oficial, como carteiras de identidade nacional, o cadastro da Justiça Eleitoral ou a carteira nacional de habilitação. Pessoas sem impressão digital poderão fazer a biometria facial. De acordo com o governo, a transcrição será gradual e não haverá bloqueio automático de benefício nem necessidade de deslocamento imediato às unidades de atendimento. O procedimento será incorporado aos ciclos regulares de manutenção cadastral de cada programa do governo federal. Olá, começamos agora mais um Correio Esportivo, um momento de focar em esporte aqui na TV Correio da Manhã. E nessa edição, a gente vai falar sobre futebol, tênis e também o vôlei. Começamos a nossa edição falando de seleção brasileira, porque a Canarinha entrou em campo nesta terça-feira e decepcionou. O Brasil ficou apenas no empate no amistoso disputado contra a Tunísia. O Brasil saiu atrás do placar aos 23 do primeiro tempo. Wesley erra feio um domínio e gera o contra-ataque que terminou no gol de Razem Masturi para a Tunísia. A nossa seleção até empata o jogo com o Estevão aos 44 do primeiro tempo, mas o placar final ficou no 1-1. Toledo, a gente pode dizer aqui que, diferente do jogo contra Senegal, nessa partida, o Brasil não jogou muito bem. Exatamente. Eu ia comparar essas duas partidas. Contra Senegal, o Brasil foi muito bem. Tunísia entrou com uma proposta assim, muito defensiva, claro, uma seleção muito mais fraca e conseguiu sair com um resultado muito positivo, pensando no nível das duas seleções. É verdade, Toledo. E a gente tem que destacar que, por conta dessa proposta defensiva da Tunísia, a gente tem que levar em consideração que o Brasil não conseguiu perfurar, não conseguiu penetrar nessa seleção, porque os gols que a gente teve, o gol da Tunísia foi sim um gol forçado num erro do Wesley, é claro, mas o gol do Brasil foi um gol de pênalti. O Estevão, inclusive, bateu muito bem. E depois o Brasil teve até um outro pênalti no final do segundo tempo para bater, mas aí o Paquetá perdeu. Porém, com a bola rolando mesmo, o Brasil não conseguiu fazer gol na Tunísia e não foi nem um jogo que teve milagres e milagres do goleiro tunisiano. Mas a gente tem que levar isso em consideração que a proposta da Tunísia, no final das contas, deu muito mais certo que a do Brasil. Exatamente. A proposta da Tunísia era essa, pode-se dizer que foi 100% executada e deu certo. A do Brasil, que era ganhar o jogo, não aconteceu. E esses amistosos, a gente já comentou, são muito importantes para jogar contra qualquer tipo de seleção, seleções com níveis bastante diferentes, com propostas diferentes, que é o que a gente viu. E é muito importante saber jogar contra qualquer tipo de seleção. Exatamente. É uma realidade jogar contra seleções retrancadas e então tem que estar preparado para jogar e conseguir se sobressair nesses jogos também. Não é todo time que vai conseguir ir para cima do Brasil, vai conseguir jogar numa proposta ofensiva e dar espaço para contra-ataque, por exemplo. O Brasil tem que estar pronto para rodar a bola, jogar bem, perfurar, retranca, tem que saber fazer tudo para conseguir. Também. Exatamente. Retrancar também. Exatamente. Se a gente levar principalmente em consideração o que aconteceu na última Copa, se o Brasil tivesse retrancado aquele finalzinho de jogo, a história poderia ser diferente. Exatamente. Ou seja, e outra coisa que eu queria tocar é porque esses dois jogos pareciam um clima até de Copa do Mundo. Contra Senegal, um jogo muito pegado, que a gente até comentou, e contra a Tunísia, os torcedores tunisianos também fazendo uma festa que parecia até Copa do Mundo também. Realmente, duas festas muito bonitas dessas duas seleções africanas
E foram 2 jogos, apesar desse resultado da Tunísia não ter sido tão legal, foram jogos legais da gente ver e sair dessa bolha da América do Sul, né? Porque sempre que o Brasil vai jogar, é jogando eliminatória, é claro, normal, ou também faz muito amistoso, sempre tem perto da época da Copa, amistoso na Ásia. Mas contra as seleções africanas geralmente é algo que só tem na Copa do Mundo e foi bom ver esse movimento do Brasil jogando contra outros tipos de futebol, outras escolas de futebol. E Toledo, só para a gente poder finalizar esse assunto de seleção brasileira, queria destacar mais uma vez, é claro, o quanto que o Estevão está jogando com a camisa da seleção brasileira. Ele só tem 18 anos e já virou o principal jogador do Brasil. Exato. E aí ainda tem o Rafinha para entrar nesse time, que o Estevão, na teoria, está substituindo o Rafinha, mas eu vou te falar, o Ancelotti vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça para encaixar esses dois no time, porque o Estevão merece muito ser titular da seleção, inclusive podendo ali o Rafinha entrar facilmente no lugar do Vinícius Júnior. Exatamente, eu diria inclusive que vai ser uma situação que o Estevão não vai ter que adaptar para jogar com o Rafinha. Vai ser o Rafinha que vai ter que se adaptar para jogar com o Estevão, porque o Estevão tem que estar assumindo um protagonismo muito impressionante e muito efetivo. Ele está fazendo muito gol, jogando muito bem pela seleção brasileira e é claro, isso é bom demais aqui para o nosso Brasil e fica essa indefiniçãozinha ali na frente, porque é muito jogador de qualidade e alguns estão despontando e estão pedindo passagem. E ainda falando de futebol, vamos agora para o Campeonato Brasileiro, que voltou pós mais uma data FIFA e agora não para até a definição. O primeiro jogo que vamos comentar é a vitória de virada do Botafogo contra o Sport dentro de casa. O Glorioso saiu atrás do placar e estava perdendo de 2-0, mas conseguiu reverter o placar com um gol de Arthur e 2 de Kadir Bahia. Um resultado muito importante para o Botafogo e um resultado novamente decepcionante do Sport, que abriu 2-0 e tomou uma virada. Exatamente, parecia que o Sport ia fazer aquela brincadeira com o Botafogo acabou de ser rebaixado e agora consegue ganhar de um time muito forte, mas no final das contas a diferença dos elencos apareceu, o Botafogo conseguiu virar, virou com muito mérito e está aí na busca desse G5, desse G6, uma classificação direta para a Libertadores. Exatamente, o Botafogo ainda está disputando, está no meio da tabela, mas está disputando essa vaga direta na Libertadores, que é muito importante. Quando o Botafogo foi campeão, acabou que foi para a pré e chegou até a final. Mas quem sabe na pré pode dar uma zebrinha ali e pode dar errado. Ou seja, é muito melhor ir direto para a fase de grupo. Nessa rodada também tivemos Fla-Flu e deu Fluminense nesta 34ª rodada do Brasileirão. Lúcio Acosta abriu o placar aos 25 do primeiro tempo com um golaço. Aos 33, Serna ampliou o placar depois de uma falha verdadeiramente bizarra do goleiro Rossi. Na segunda etapa, o Flamengo descontou com o Jorginho de pênalti, mas não conseguiu buscar o empate. Final de jogo, Fluminense 2, Flamengo 1. Toledo, esse daqui é um jogo que nós podemos destacar alguns pontos. Primeiro, a ótima atuação do Fluminense no primeiro tempo, principalmente, e a péssima atuação do Flamengo no primeiro tempo também. E também, é claro, mais uma vez, com falhas na arbitragem, né? Infelizmente, a gente tem que comentar isso aqui toda semana. Praticamente toda edição a gente comenta sobre erros de arbitragem. É falta de critério, é falta de profissionalização no VAR, no árbitro principal. São vários problemas que parecem ser crônicos e que não tem solução, né? Exatamente, a gente tem que ver como é que vai ser a situação da arbitragem para esse próximo campeonato, porque muitas coisas têm que mudar. A gente vai comentar aqui, é claro, sobre o lance que o Thiago Silva dá um chute no Bruno Henrique, que foi isso que aconteceu, ele tenta chutar a bola, não foi algo intencional em momento algum, ninguém está dizendo isso. Foi sem querer, né? Mas sem querer também é pênalti. E foi um lance muito parecido, diferente, mas muito parecido, com um lance do jogo Santos e Mirassol, que estava acontecendo ao mesmo tempo de Flamengo e Fluminense, em que o Neymar chuta também, ali foi um chute um pouco diferente, é claro, ele chuta o Reinaldo e é marcado pênalti para o Mirassol. Então a gente vê dois lances muito parecidos, com critérios sendo aplicados totalmente diferentes. E se o Flamengo tivesse conseguido fazer esse gol, ou conseguido marcar, converter o pênalti, teria sido um jogo ali 2-2, muito provavelmente, é claro, não tem como saber se seria mesmo, mas o jogo poderia ter sido, poderia ter tido esse resultado e o Flamengo ter ficado melhor na tabela. Exatamente, o Flamengo perdeu ali 2 pontos até com uma possível vitória, né? Se o Flamengo tivesse ganhado, que seria muito importante, e esse erro pode ter atrapalhado até na disputa do Campeonato Brasileiro, que agora faltam 4 rodadas para definição.
Exatamente. A gente vai falar que a gente pode falar dessa questão da arbitragem do início do campeonato até o fim, porque é tanta coisa que vai mudando ali, vai acontecendo e fala, nossa, isso aqui pode fazer diferença lá na frente, e vai fazer diferença sim. Algum time vai ser beneficiado, outro prejudicado, mas no final das contas vai ser todo mundo prejudicado e todo mundo beneficiado, porque você vê que não é um erro, não é um erro causado, não é um erro proposital. São erros mesmo que a arbitragem não está tendo a capacidade e a competência de apitar e controlar o jogo da maneira correta no jogo de nenhum time. Então, está sendo todo mundo prejudicado no final das contas e, é claro, os times que estão lá na frente ou estão lá embaixo acabam sentindo mais porque eles mesmos que estão disputando as coisas ou lutando pela própria vida. E para finalizar o giro pelos cariocas, o Vasco perdeu a 4ª seguida pelo Brasileiro. O Cruz Maltino perdeu para o Grêmio, jogando fora de casa por 2-0. O jogo foi marcado por 2 belos gols, um de Carlos Vinícius e outro de Amuzu. E além, é claro, dos marcadores e das pessoas que fizeram os gols, o outro destaque da partida foi Léo Jardim do Vasco, que fez impressionantes 7 defesas, sendo algumas delas milagres. Parece que o Vasco entrou naquele ciclo ali do Diniz, que estava fazendo um futebol muito bom, um futebol muito positivo, dando resultados e agora já caiu. Exatamente, o time do Diniz está oscilando muito, ele não está nem oscilando não, só caiu mesmo a produção, a situação está muito complicada. 4 derrotas seguidas e o Vasco, que estava conseguindo sonhar verdadeiramente com um G6, era uma possibilidade real, agora está mais próximo da zona de rebaixamento do que de uma classificação para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, o que torna a vida do torcedor vascaíno muito complicada, que estava achando que ia conseguir ter um ano tranquilo e se não ganhar um jogo aí, um próximo jogo, a situação fica mais apertada ainda porque 42 pontos não tem nada salvo. Exatamente, tudo pode acontecer no futebol e é claro, o Vasco ainda tem a Copa do Brasil aí pela frente, tem muitas chances de ganhar assim na minha visão, porque são jogos eliminatórios, são 2 jogos, muita coisa pode acontecer, é clássico, o Vasco ainda tem chance até de ir para a Libertadores sendo campeão. E para finalizar o assunto de futebol, o Brasil avançou às quartas de final do Mundial de Futebol Masculino Sub-17, ao derrotar a França nos pênaltis por 4-3, após arrancar um empate 1-1 aos 44 minutos do segundo tempo regulamentar, em Doha, no Catar. Pela segunda vez consecutiva, o goleiro João Pedro dos Santos foi decisivo para a classificação ao defender 2 cobranças. E agora trocando de esporte, mas ainda falando de Brasil, 4 duplas brasileiras vão disputar as 8ª de final do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia em Adelaide, na Austrália. Essas duplas serão Tami Leivik, Carol Solberg e Rebeca, Evandro e Arthur Lance, André e Renato. Vale destacar também que as campeãs olímpicas, Duda e Ana Patrícia, tinham se classificado para as 8ª de final, mas tiveram que desistir da competição por conta de decisão médica. E para finalizar, o suíço Roger Federer vai integrar o Hall da Fama Internacional do Tênis em 2026. A ITHF, instituição responsável pelas nomeações, anunciou nesta quarta-feira que o tenista vai receber a homenagem em uma cerimônia marcada para Newport, Rhode Island, nos Estados Unidos, de 27 a 29 de agosto de 2026. Gente, e com essas informações nós encerramos mais um Correio Esportivo. Mas é claro, fique aqui com a gente que a gente vai trazer na próxima edição muito mais esporte para vocês. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. Pois é, tá aí nosso Correio Esportivo trazendo todas as novidades do esporte com os nossos craques da informação. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente tem previsão do tempo, tem aí também agenda cultural para o final de semana e mais notícias para vocês, viu? A gente volta já. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM.
Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, o jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta e olha só, gente, o Trevo de Bom Sucesso em Itaipava foi palco na terça-feira da solenidade em comemoração ao Dia da Bandeira. A data marca a adoção do símbolo nacional após a proclamação da República. O evento reuniu autoridades civis e militares e seguiu o cerimonial tradicional com a leitura da ordem do dia, rastreamento e incineração de bandeiras. A
cerimônia começou pela manhã e contou com a presença de militares do Centro General Hernani Airosa, do 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, do 15º Grupamento de Bombeiros Militares, do 26º Batalhão de Polícia Militar e do Destacamento de Tráfego e Controle do Espaço Aéreo do Pico do Couto. Participaram também agentes do ICMBio, da Polícia Civil de Itaipava e da Guarda Civil Municipal. Além disso, entre as autoridades civis estavam o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, e o vice-prefeito, Baninho. A solenidade teve início com a leitura da ordem do dia, feita pelo tenente-coronel Genial, comandante do batalhão Dom Pedro II. Em seguida, foi realizado o hasteamento da bandeira nacional. Encerrando a cerimônia, as bandeiras consideradas inservíveis foram incineradas, como determina o cerimonial cívico-militar. Um ato simbólico que reforça o respeito ao símbolo nacional e integra as comemorações do Dia da Bandeira em todo o país. A celebração em Itaipava reafirma a tradição e a importância histórica da bandeira nacional, instituída logo após a proclamação da República e celebrada anualmente em 19 de novembro. E a Praça da Liberdade em Petrópolis se transformou ontem, quinta-feira, em um grande palco de celebração da cultura afro-brasileira. Foi a 13ª edição da festa Ubuntu, que trouxe música, dança, contos e homenagens pelo Dia da Consciência Negra. Nesta quinta-feira, na Praça da Liberdade, no coração de Petrópolis, a cidade celebra a 13ª edição da festa Ubuntu, um momento de reafirmação e valorização da identidade afro-brasileira. Esse lugar não é apenas um ponto turístico. A Praça da Liberdade carrega uma carga histórica profunda e o nome Liberdade tem origem simbólica. Aqui se reuniam escravos libertos que buscavam comprar a liberdade dos companheiros ainda escravizados. Na programação de quinta-feira, música, dança e contação de histórias estiveram presentes, além de artistas que se apresentaram gratuitamente para celebrar a cultura afro-brasileira e reforçar a importância do Dia da Consciência Negra. Para todos é como se fosse um dia comum, mas para gente que tem o tom de pele negra é um significado muito grande, porque preto é uma cor, negro é uma raça. A luta do Dia da Consciência Negra, ela vai muito além só de uma data, né? A luta do Dia da Consciência Negra é a luta do combate ao racismo, a luta contra a intolerância. Ajuda no sentido das pessoas também se conscientizarem, pôr em mente que o negro não é o que se fala, certo? Racismo de qualquer tipo, ele não pode ser tolerado. No feriado ocorreu a tradicional Caminhada do Povo Santo, organizada pelo coletivo Povo do Santo. A marcha começou na Praça da Inconfidência e seguiu até a Praça da Liberdade. De lá para cá, nós começamos a fazer essa caminhada contra as intolerâncias, de um modo geral, e contra o racismo religioso, que é um braço do racismo estrutural. A gente constrói essa caminhada, né, essa é a quinta, e a gente entende que esse espaço, essa rua, de tomar as ruas, levando essa mensagem, a gente está mandando uma mensagem contra a intolerância. Para as pessoas que participam da caminhada, é um ato de resistência e ajuda a combater o racismo estrutural e a discriminação religiosa que existe em Petrópolis. Para nós, isso significa rememorarmos a nossa ancestralidade, comemorarmos a nossa ancestralidade e tornarmos este ato de resistência como um movimento de existência de um povo que é tão periferizado e marginalizado. Para mim é muito importante estar celebrando esse dia da nossa consciência negra, falar um pouco da nossa religião, para mim é muito bom, visto que Petrópolis tem muito preconceito, né? A gente sofre muita discriminação das pessoas sobre a nossa religião. E a nossa alegria está aqui, reunido com o povo de Santo, sabendo que a gente celebra a cultura negra.
No final da caminhada, houve uma homenagem a Zumbi dos Palmares, símbolo máximo da resistência negra, que reafirma as raízes ancestrais e a importância da religião, da cultura e da fé. Zumbi do braço forte. E este ano a caminhada ganhou um reforço institucional importante, já que a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei que reconhece o ato como patrimônio cultural de natureza imaterial de Petrópolis. O texto, de autoria da vereadora professora Lívia Miranda, destaca que a caminhada representa resistência, memória coletiva e defesa da liberdade religiosa. A expressão, por exemplo, de religiões de matriz afro-brasileira, mas a gente tem também muçulmanos, a gente tem evangélicos, cristãos. Então, o que significa todas as religiões, expressando a sua fé, as pessoas expressando a sua fé. Na justificativa do projeto, a vereadora afirma que o ato se tornou um símbolo da identidade cultural da cidade e um espaço essencial de enfrentamento ao racismo religioso. Isso, para nós, é uma forma dessa união combater o racismo religioso, porque para a gente enfrentar o racismo religioso e toda a violência em virtude da manifestação da fé, é preciso que as pessoas que não sofrem essa violência também se posicionem. O documento cita ainda dados do Instituto de Segurança Pública, que colocam Petrópolis entre os municípios com maior incidência de casos de racismo e intolerância religiosa. Um cenário que reforça a necessidade de políticas públicas permanentes. As pessoas que são das diversas manifestações de fé, que são tidas ainda como minorias, reconhecem nesse documento uma forma de legitimação. Mais do que uma festa, a Ubuntu é um ato de resistência, diálogo e celebração. E por falar em feriado, a Câmara de Vereadores de Petrópolis aprovou um projeto de lei que inclui no calendário oficial do município a homenagem ao padroeiro da cidade, São Pedro de Alcântara. Com isso, a data seria mais um feriado municipal de natureza religiosa a ser comemorado no dia 19 de outubro. Quem traz todas as informações sobre esse projeto de lei é o nosso repórter Gabriel Toledo, que está na redação e fala com a gente agora. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Toledo. Bom dia, Jorge, Luísa Roberta. Bom dia, que estamos assistindo. Então, essa proposta para a criação desse feriado é do vereador Thiago Damasceno e também do vereador Marquinhos Almeida. O vereador Thiago Damasceno destacou que Petrópolis é uma das poucas cidades do Brasil que não tem feriado para o seu próprio padroeiro. Para ele, a data respeita e valoriza a fé cristã. Como Petrópolis não tinha uma data específica para homenagear o padroeiro, muitas pessoas confundiam a data com o dia do colono alemão. A instituição do feriado em lembrança ao dia do padroeiro é uma forma de resgatar e homenagear a memória de São Pedro de Alcântara. De acordo com o vereador Marquinhos Almeida, que também é um dos criadores desse projeto de lei, a instituição do feriado também vai poder criar um espaço novo para eventos aqui na cidade. Ele afirmou que com esse dia do padroeiro, a Mitra e a Prefeitura, em parceria, vão ter a oportunidade de desenvolver uma ampla programação cultural e de eventos para essa data. Isso pode atrair turistas, além de movimentar o comércio, contribuindo para o desenvolvimento econômico da cidade, além de propiciar uma nova alternativa de lazer para os próprios petropolitanos. Após ser aprovada pelos vereadores, a iniciativa vai agora para a sanção do Poder Executivo. Jorge Roberto, eu volto com você. Obrigado, Toledo. Obrigada pelas informações. Vamos ver se vira ou não feriado, né? Mais um feriado. Vamos agora saber como fica o tempo na nossa área de cobertura. Olá, e vamos com a previsão do tempo para esta sexta-feira. Bom, em Nova Friburgo será um dia de sol com nevoeiro ao amanhecer e à noite. À tarde o céu fica com algumas nuvens e as temperaturas variam entre a mínima de 12 e a máxima de 23 graus Celsius. Em Teresópolis o dia será de sol com muitas nuvens à tarde.
À noite, a nebulosidade já diminui. Os termômetros variam entre a mínima de 13 e a máxima de 24 graus Celsius. E aqui em Petrópolis, o dia de sexta-feira estará mais quente do que o de quinta, mas também com variação entre a mínima de 13 e a máxima de 24 graus Celsius. A sexta-feira será de sol com algumas nuvens e sem chuva. Já em Paraíba do Sul, a previsão é de dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, noite de poucas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 29 graus Celsius. E para finalizar, em Três Rios, o dia de sexta-feira será parecido com o de quinta. O dia será de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Os termômetros variam entre a mínima de 16 e a máxima de 29 graus Celsius. E essa foi a nossa previsão do tempo para sexta-feira. Começamos agora a nossa agenda cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. Começando por Petrópolis, onde a época mais emocionante do ano já chegou. O Natal Encantado da Rua 16 de Março estreou nesta quinta-feira e vai até janeiro de 2026. Além da rua toda enfeitada, apresentações musicais, atrações para a criançada e a chegada do Papai e da Mamãe Noel marcam a festividade. Ainda em Petrópolis, dando continuidade ao clima natalino, o Shopping Vilarejo promove 4 oficinas: Toy Art, biscoitos natalinos, cartões natalinos e cerâmica, que convidam o público a criar presentes afetivos e viver um Natal mais consciente. A programação tem início neste sábado, a partir das 3 horas da tarde, com a oficina Toy Art. Agora, indo para Teresópolis, o cantor Marcos Sabino estreia com seu show Cristal do Tempo, no Teatro Feso. A apresentação será uma viagem musical pelos maiores sucessos de sua carreira, como Reluz, Uma História de Amor e tantos outros clássicos dos anos 70 e 80 que marcaram gerações. Os ingressos variam entre R$ 30 e R$ 90. Já em Nova Friburgo, o espetáculo Chão Duro estreia no Teatro Municipal neste sábado. A peça, que terá início às 7 horas da noite, apresenta o break como linguagem, trazendo à cena a força, o cuidado e o respeito que os artistas das danças urbanas cultivam por esse solo sagrado que pisam todos os dias. Uma obra potente, sensível e necessária, com entrada gratuita. Voltando para Petrópolis, a atriz e cantora Laila Garim apresenta o show Laila Garim Canta Elis, no Teatro Imperial, nesta sexta-feira, a partir das 8 horas da noite. Na apresentação, Laila propõe uma versão intimista e feminina, com 3 mulheres no palco: Cláudia Eliseu e Thaís Ferreira, que acompanham Laila com piano e violoncelo. Os ingressos variam de R$ 35 a R$ 100. E de volta ao clima natalino, neste sábado o Hipershopping dá início às celebrações de Natal com uma programação encantadora e gratuita para toda a família. A agenda inclui atrações, peças teatrais, shows, oficinas e a tão aguardada chegada do Papai Noel. Bom, ficamos por aqui. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! Bom, pessoal, é isso. Amanhã tem o nosso resumo da semana e segunda-feira a gente está de volta ao vivo às 7h30. Quer dizer, eu não. Roberta. Vai tirar alguns dias de férias. Segunda-feira eu estou aqui ao vivo com você e, é claro, te esperamos. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.